Olá, é a nossa dupla composta por mim, por Atos e Enzo. Nós vamos falar sobre o processo isobárico. O nosso trabalho ele vai ser diluído dessa forma: introdução, fundamentação teórica, funcionamento, aplicações, indústria no Brasil e no mundo, e finalizando na conclusão. Introduzindo o tema, a gente pode falar que a transformação isobárica é aquela em que, num processo termodinâmico de um gás ideal, a pressão permanece constante durante todo o processo. Se a gente for olhar para a etimologia da palavra, a gente tem uma conclusão melhor. Iso significa igual e bárica significa pressão. A junção de ambas, isobárica, significa igual pressão. Esse processo ele também pode receber o nome da Lei de Charles e Gay-Lussac, que no século XVIII, o físico francês Jacques Alexandre César Charles descobriu essa relação entre o volume e temperatura. O interesse inicial desses caras era com práticas de balonismo. Inclusive, foram os primeiros homens a atingir a altura de 3.000 metros em um balão de hidrogênio. Quanto à fundamentação teórica, cabe-se entender que a primeira lei da termodinâmica afirma que a energia total de um sistema isolado não é criada nem destruída, ela permanece constante. É um princípio que reflete a conservação de energia. Os processos isobáricos são regulados pela primeira lei da termodinâmica. Nestes processos, o aumento da energia é igual ao aumento da entalpia, menos a pressão multiplicada pelo aumento do volume. Trazendo para a lei de Charles, ela é enunciada como: quando a pressão de uma amostra de gás permanece constante, a sua temperatura é diretamente proporcional ao seu volume. Como está exposto no slide, pressão é igual à pressão inicial e volume é igual e diretamente proporcional à temperatura. A razão entre volume e temperatura, então, resulta-se em uma constante, que é justamente a pressão. Para esboçar melhor como é a relação nessa fórmula de volume, temperatura e pressão, podemos analisar as condições de um processo, uma transformação isobárica, que pressão é igual a pressão inicial. Então, não tem variação de pressão. Logo, o volume e temperatura são diretamente proporcionais, desde que a temperatura esteja em Kelvin. Então, no primeiro diagrama, se a pressão é constante, a representação de pressão em volume ela não varia a pressão. Porque então, a projeção desse gráfico ele é em linha paralela ao volume. Já se representarmos pressão versus temperatura, o valor da pressão não muda também. Já no terceiro gráfico, na relação de volume e temperatura absoluta, com razão, o volume é diretamente proporcional à temperatura, como havíamos esboçado antes. Então, teremos que o gráfico ele se torna linear. Então, variação linear, quanto maior for a temperatura, maior será o volume. Quanto às aplicações, temos o exemplo da expansão do ar em um cilindro com um pistão móvel, ao qual o calor é fornecido, realizado por um processo isobárico. O volume aumentará proporcionalmente à sua temperatura e a pressão permanecerá constante, que está de acordo com a lei de Charles. Falando um pouco sobre a indústria do Brasil no mundo, a gente considera a diversidade das aplicações de um processo isobárico, estes sendo na indústria, e este estudo se limitou a analisar o mercado alimentício, considerando a gama de processos isobáricos na indústria, nós analisamos o mercado alimentício. Em específico, os restaurantes da América Latina, que, em diversos processos do cotidiano, restaurantes realizam transformações isobáricas no preparo dos seus produtos. Segundo a Forbes, o Brasil possui 3 restaurantes entre os 17 melhores da América Latina. No slide você pode ver esse ranking aí, tendo o Dom, em São Paulo, Brasil, Mani, também em São Paulo, e a Casa do Porco, em São Paulo também. Nesse sentido, cabe-se entender como a conclusão desse trabalho que as transformações de energia envolvendo o processo isobárico sempre esteve presente nas indústrias e nas demais áreas produtivas.
que, com o advento das próximas etapas da industrialização, como exemplo, a aplicação citada da expansão de ar, que gera movimento mecânico, é factível dizer que a expansão do uso desse método para obtenção de energia é uma verdade e a difusão desse processo será também ainda maior, ao passo que a comunidade compreende a importância que, no cerne dessa pesquisa, visou apresentar tal importância.